Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô muito feliz que você esteja comigo novamente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o processo de entrada do cliente. Basicamente isso. O cliente falou que vai fechar com você, eu vou mostrar o processo do que você deve fazer daqui para frente. Eu sei que muitos gestores de tráfego iniciante estão começando, tem essa dúvida de saber o que fazer. Pablo, o cliente fechou comigo, agora eu não sei mais o que fazer. Eu tenho que mandar contrato, eu tenho que pegar... O que eu tenho que fazer? E nesse vídeo eu vou ensinar passo a passo toda a estrutura que vocês devem fazer a partir do que o cliente deu o ok aí e fechou essa parceria com vocês, beleza? Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal. Fico muito feliz que você esteja comigo novamente. E vamos para a tela do meu computador. Gente, vamos lá. Eu sei que muitos gestores aí têm essa dúvida, tá? Eu recebi bastante comentários no último vídeo referente a isso e também muitas pessoas me chamando no direct. E eu quero mostrar para vocês como que é essa estrutura a partir do momento que vocês fecham com o cliente. Eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho complicado, mas ao mesmo tempo que não é complicado, é fácil, né? Então, eu quero mostrar para vocês o passo a passo que a gente faz aqui na empresa e que vocês podem aderir aí pra frente. Antes de mais nada, a partir do momento que o cliente fecha com vocês, é importante que vocês façam 2 reuniões após essa questão de fechamento. Nessa primeira reunião, então vocês deixam tudo alinhado, né? Essa parte do que vai estar incluso no serviço, o que vocês vão estar oferecendo pro cliente, valor, prazo, né? 6 meses, 1 ano, 3 meses. Então nessa reunião vocês deixam tudo confirmado, essas questões, tá? Data de início e tudo mais, tá? Isso é muito importante, beleza? Então depois que fez essa primeira reunião aqui referente, a gente segue aí pro passo principal. Depois que fez essa estrutura aqui, vocês estão tudo definido, tá alinhado, questão de valor, prazo com o cliente, data de início, a gente vem para proposta formal ou contrato, tá? Então aqui basicamente você vai enviar o contrato pro seu cliente. Uma coisa que eu recomendo, que a gente sempre faz aqui, é sempre depois de tiver tudo assinado, executar o serviço, tanto uma segurança pro cliente como para vocês. Tá? Então eu sempre recomendo isso, beleza? Então já tem um contrato aí pré-pronto, já deixam tudo certinho, né? CNPJ, nome do cliente, com todos os serviços, cláusulas, etc, tudo no contrato, tá? Então aqui, basicamente, vocês vão enviar pro cliente de vocês, né, o contrato, vai esperar que eles assinem e após assinar, vocês seguem com o fluxo. Outro detalhe também que já pode estar no contrato e vocês podem alinhar com o cliente é a data de pagamento. Geralmente aqui na agência, né, na empresa, a gente... É assinado o contrato, é feito o primeiro pagamento, né? A gente primeiro recebe e depois trabalha, mas tem casos que às vezes assina o contrato, trabalha 30 dias e depois faz o recebimento. Aqui a gente faz, dependendo o nicho, dependendo do cliente, a gente trabalha das duas formas. O padrão aqui da empresa é a gente receber primeiro e aí depois iniciar os trabalhos, tá? Então, deixe tudo bem alinhado essas questões com o cliente. Assinou o contrato, fez o pagamento, aí é dado início na parte de onboard do cliente. Pablo, o que é feito esse onboard do cliente? Bom, aqui é um pouquinho extenso, tá? Eu recomendo vocês fazerem de 2 formas. Primeira forma, ou vocês fazem uma reunião com o cliente, ou vocês podem pedir essas informações no WhatsApp. Eu recomendo vocês fazerem essa segunda reunião com o cliente, até pelo fato de conectar mais com o cliente, tá mais junto ali com o cliente, tá? Mas o que está incluso nessa... O que deve fazer do onboard do cliente? Então, só pra gente recapitular. Fez a reunião, alinhou todos os valores, processo e tudo mais. Fez a parte de contrato, recebeu o pagamento, terceiro passo, parte de onboard. O que vai estar no onboard? Vocês vão definir com o seu cliente qual que é o público-alvo do seu cliente. Às vezes o cliente pode ter isso bem definido, às vezes não, então vocês vão ter que construir junto com ele. Qual que é o produto ou serviço prioritário, né? Então, assim, geralmente tem clientes que têm serviços de estrelas, serviços de curva A e serviços de curva B e C. Então, você tem que analisar junto com o seu cliente qual que ele quer dar prioridade, né? Então, assim, eu tenho aqui 3 serviços, eu quero focar no serviço que é mais rentável para mim. Então, isso tudo tem que ser definido na reunião de onboard. Qual que é o serviço que ele quer dar foco, tá? O ticket médio é importante saber, depois para ter o controle do ROAS ali com o seu cliente, né, no preenchimento de planilha. A região de atendimento, às vezes vai ter cliente que só vai atender naquela determinada região, então é importante alinhar essa questão também. Quais são os diferenciais da empresa? Isso aqui é muito importante até na hora de fazer a criação dos criativos, né? Então, ter isso bem definido, tá? E o objetivo principal, se eu quero vendas, agendamentos, tráfego no WhatsApp, lead, seguidores, etc. Geralmente o cliente que vai fechar com você, ele vai atrás de vendas, né? Então vai ser aquele tráfego pro WhatsApp ou para uma landing page, etc. Como eu falei, vocês podem estar falando pelo WhatsApp, pedindo para o cliente preencher um formulário ou fazer uma reunião de 20, 30 minutos. Eu recomendo sempre a reunião, é o que a gente faz aqui nessa reunião de entrada, né? Reunião de onboard. Eu recomendo sempre fazer essa estrutura, né? Então ter essas perguntas aqui para criar depois os criativos e vocês criarem a estratégia, tá? Depois que é feito o onboard, durante esse período, né, você já tem todas essas informações,
a gente vai pegar os acessos do cliente. Quando eu falo em acesso, é acesso de Google Ads ou Meta Ads, né? Aqui é muito importante que toda essa estrutura de solicitação de acessos e a criação do campo de acesso do cliente, vocês façam tudo pelo Dolphin, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, o Dolphin a gente faz todo o cadastro dos clientes aqui dentro e todos os clientes têm acesso ao Dolphin, tá? A gente passa o acesso para eles, né? Como, por exemplo, se a gente clicar, pegar o ateliê, a gente separa por categorias, né? Por exemplo, e-commerce. A gente entra aqui no e-commerce, a gente tem os nossos clientes de e-commerce. Quando eu clico aqui nos 3 pontinhos e venho editar, tá? Eu consigo dar os acessos pro meu cliente e cada cliente tem o seu dashboard aqui no Dolphin criado. Pablo, por que é interessante pegar os acessos pelo Dolphin? Questão de segurança, questão de alinhamento e organização da sua empresa. Então é importante que vocês façam toda a estrutura do seu cliente dentro do Dolphin, porque aqui dentro do Dolphin o cliente consegue ver os relatórios, consegue acessar o gerenciador de anúncio dele, não que não conseguia acessar antes, mas a questão de organização para o seu cliente. Isso faz com que o seu cliente se torne exclusivo. Então ele vai ver, pô, eu tenho um acesso personalizado aqui para mim, então isso gera organização. E tudo que é organizado dentro da sua empresa passa uma credibilidade muito maior para o seu cliente, tá? Então, quando a gente fala em pegar acesso de Google Ads, Meta Ads, Analytics, Tag Manager, toda essa estrutura é indicado que vocês façam pelo Dolphin. Pablo, como que eu faço pelo Dolphin isso? Basicamente, né, você vai criar esse acesso para o seu cliente, criar perfil, você vai criar, botar o nome do seu cliente, botar a pasta, né, as tags ali, tudo certinho, se é Google, Facebook, TikTok, né, deixar tudo configuradinho. E quando você clica em iniciar, basicamente ele abre o navegador. E todo o acesso que você vai fazer com o seu cliente, porque o seu cliente ele vai passar acesso de login e senha. Então, todos esses acessos vocês vão fazer pelo Dolphin, né, pela questão de segurança, proxy, etc. Então, basicamente, depois o seu cliente, quando recebe esse acesso, você instiga, pede para ele baixar o Dolphin e através do login e senha que você criou para ele, ele consegue acessar o Dolphin e acessar o perfil dele. Então, tudo que é relacionado a tráfego pago, ele vai acessar pelo Dolphin, tá? Então, basicamente aqui, né, é um navegador normal, então você consegue acessar o Facebook, o Google, etc. Então, quando a gente fala em questão de criação de estrutura, quando eu falo em criação de estrutura, eu recomendo que vocês usem o Dolphin para criar toda essa parte aqui, parte de acesso, tá? Então, criação de conta no Meta, Tag Manager, às vezes o cliente não vai ter uma conta Google Ads também. Pode pegar e criar tudo lá por dentro do Dolphin. Como eu falei, se não tiver nada criado, vocês têm que criar do zero. Geralmente o cliente vai ter um perfil de Facebook, mas às vezes ele não vai ter uma conta Google. Então depende muito da estratégia que você alinhou. Pablo, como que eu vou saber se eu vou rodar mais Google, mais Meta? Reunião de onboard, você vai ter definido isso. Se o serviço dele for um serviço mais voltado para B2B, empresa para empresa, pô, dependendo do nicho, né, indústria, empresa de uniformes, né, que vende para empresa, geralmente vai estar no Google. Agora, se eu tenho um serviço, hamburgueria, loja de roupa, loja de calçado, Meta, tá? Então isso tem que estar bem alinhado aqui na reunião de onboard. Feito todos os acessos, criou o perfil do seu cliente aqui no Dolphin, passou o acesso para ele vai ter toda essa estrutura aqui no Dolphin também. Os relatórios, tá? Os bancos de relatórios depois, vai ser tudo pelo Dolphin. A gente vai para outra etapa, que é a definição de orçamento de mídia. Aqui, basicamente, lá em cima, nessa parte de valor mensal, você já pode passar uma prévia de investimento para ele, tá? Mas aqui é onde é que a gente começa a definir alguns pontos. Por exemplo, quanto será investido em tráfego no mês? Qual que é a principal plataforma? Expectativa realista do resultado. Então, aqui a gente vem um pouquinho o que a gente faz aqui? Alinhamento de expectativa, principalmente, na última etapa, e o alinhamento do que ele vai ter de budget. Quando a gente apresenta uma proposta, até eu posso trazer um vídeo de proposta, né, mostrando como criar uma proposta para mandar para o seu cliente, a gente já passa uma prévia. Isso vai muito de feeling de gestor, tá? E de empresa. Por exemplo, a gente sabe que uma hamburgueria, por exemplo, com R$1.000, você já consegue fazer um bom tráfego. Então, você já consegue passar um investimento inicial para ele começar. Indústria a gente já sabe que tem que começar com 5, 6 mil reais de investimento em mídia, né? Então, assim, já tem um feeling de gestor. Geralmente, se você está fechando com hamburgueria, loja de calçado, loja de roupa, que são bem locais, ali com 800, 500 a 800 reais, você já consegue fazer um trabalho, tá? Mas é interessante que você alinhe isso e você faça o estudo de mercado do seu cliente também, o quanto que ele tem disponível para investir. Você pode perguntar isso para o seu cliente lá na reunião de entrada. Então, a gente bota aqui, geralmente, se eu vou começar com R$1.000, eu posso distribuir aí de média de 10 a 15 reais por dia em várias campanhas, né? Aqui, que nem eu falei antes para vocês, com base no que o seu cliente, qual o serviço do seu cliente, você vai botar a plataforma principal. Vou investir um pouco mais em Google. Vamos supor, eu tenho R$1.000 aqui, eu vou botar 700 no Google e 300 no Meta, né? Então, assim, você pode ir diversificando. Então, tudo vai depender do nicho do seu cliente, tá?
E a expectativa de realizar resultado é importante que vocês sempre alinhem a expectativa do seu cliente. E falem que é o processo nos primeiros 3 meses, é coleta de dados, vocês têm que receber informações. Porque o cliente, ele vem às vezes com uma mentalidade que, pô, eu vou contratar uma empresa de tráfego, o resultado vai ser na primeira semana. Não. Antigamente era muito mais acelerado, mas hoje em dia é tudo um processo. Validação de público, validação de estrutura, validação de oferta, validação de criativo. Então, é uma série de fatores que nos primeiros meses você tem que validar. Então, alinhe muito bem isso com o seu cliente, tá? Explique que é um processo. Estrutura de funil, então aqui é basicamente um pouco mais de plataforma, né? Então, como eu falei, dependendo do orçamento que você tiver distribuído entre as plataformas, vou fazer uma campanha de pesquisa para quem pesquisar o nome da minha empresa, vou fazer uma campanha de meta para o WhatsApp, então tudo vai depender do nicho do seu cliente. Eu posso trazer um vídeo também mais detalhado sobre estrutura de campanha. Eu já trouxe alguns vídeos aqui, até vou deixar no card, que foi de clínica de estética, onde eu falo a questão de estrutura de campanha, mas é importante você criar esse esqueleto, desenhar esse esqueleto para o seu cliente. Isso aqui depois que você tem todos os acessos, tá tudo certinho, tá prestes a subir a campanha, antes de subir você tem que desenhar, tá? Você tem que saber o que você vai anunciar. Então aqui é a parte de implementação e rastreamento, né? Então aqui é onde é que você vai fazer, você também pode fazer tudo pelo Dolphin, você acessa o Tag Manager no Dolphin aqui, normalmente, tá? Então geralmente quando a gente entra em editar aqui, você pode classificar a categoria de Google, né? Você pode botar o login e senha do seu cliente, pode fazer uma conta Gmail para o seu cliente, tudo por dentro do Dolphin, tá? Que não falo, gente, tem que trazer organização e o Dolphin é a melhor ferramenta para isso. Toda a criação de Tag Manager, traqueamento, e eu tenho um monte de vídeo de traqueamento aqui, tem que ser feito ali para criar todos os rastreios, principalmente quando a gente fala de Google Ads, né? Campanha de landing page, tá? Feito isso, a gente vai para a criação das campanhas. Então a gente estrutura as campanhas, sobe o que tem para subir e aí confere o orçamento e sobe as campanhas do seu cliente, tá? Então assim, para a gente recapitular o processo de entrada, alinhei toda a parte de valor, pagamento com ele, enviei a proposta, o contrato, fiz a parte, eles fizeram a parte de assinatura de contrato e pagamento, fiz toda a análise de cliente para saber quem que é o público dele, qual que é o serviço, qual que é o ticket médio, onde ele quer atender. Então defini tudo isso, peguei os acessos do cliente, fiz o traqueamento do cliente, defini parte de orçamento com o cliente, estruturei o meu funil de campanha, toda a parte de traqueamento, e aí eu crio minhas campanhas. Basicamente é isso. Eu posso disponibilizar esse doc aqui para vocês, esse passo a passo. Como eu falei para vocês, eu quis mostrar basicamente esse passo a passo, porque às vezes muita gente fica perdido. Pô, mas o que eu faço agora? Entende? Então, basicamente se vocês seguirem isso aqui, vai dar tudo certo. Esse processo aqui, vocês podem alinhar com o cliente, que leva 7 dias para fazer. Tá? Então, é 7 dias para você fazer toda a parte de entrada, né, de processo. Né? Quando você faz a reunião de kickoff, que é a primeira reunião aqui, você pode deixar isso bem alinhado com o seu cliente, que são 7 dias para fazer todo o processo. Traqueamento, criação de criativo, vai ter cliente que vai fornecer o criativo e tudo mais. Então, assim, Pablo, onde entra a questão de criativo? Quando você estiver pegando os acessos do seu cliente, você já pode solicitar para ver se ele tem criativo ou não, tá? Mas sempre, antes de fazer os criativos, você tem que fazer essa reunião de onboard com o cliente. Fez a reunião de onboard, aí você sabe que criativo precisa criar. Se você, geralmente aqui a gente fornece os criativos, então depois da reunião de onboard a gente já começa a montar os criativos. Então quando até a gente finalizar, geralmente aqui no segundo dia a gente já faz uma reunião de onboard. Então a gente tem mais ali uns 3, 4 dias para fazer todos os criativos que a gente precisa. Às vezes o cliente vai ter algum vídeo e tudo mais, ele pode te compartilhar uma pasta de Drive, passando essas estruturas, né, esses vídeos que ele já tem disponível, e você pode estar utilizando também, tá? Mas geralmente nós aqui oferecemos, né, os criativos, e a gente faz durante o período de entrada, a gente já vai deixando pronto esses criativos. Então a gente faz ali 15 a 20 criativos, tanto estático e algumas edições de vídeo também que às vezes o cliente tem, para subir aqui no 7º dia ali, né, 8º dia ali. Basicamente é isso. Vamos voltar para minha tela aqui. Gente, basicamente esse é o vídeo de hoje. Eu quis mostrar para vocês o processo básico, né, de uma entrada de cliente na empresa. Então, se vocês fecharam com o primeiro cliente agora, vocês podem fazer esse processo aqui que vai dar tudo certo, tá? Se vocês tiver alguma dúvida relacionada a essa estrutura, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou ajudar vocês. Às vezes vocês estão num processo, Pablo, já fiz a reunião, já tô dando entrada, o que eu faço agora? Mande aqui, comente aqui, ou pode me chamar no direct também. A gente está aí para se ajudar, essa é a ideia. Mas geralmente, se você seguir esse passo a passo, que é basicamente o que a gente segue aqui na empresa, não tem como dar errado nesse processo de entrada de cliente, tá? É bem tranquilo, beleza? Então, se inscreva no canal, deixa aquele like. Que eu falei, se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo que eu tô aí para ajudar todo mundo. Fechou? Até o próximo vídeo, valeu, falou!